És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo for que vem, eu cantarei. Olá, meus amados irmãos, alunos do seminário da Seymour. Com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite, nesse verdadeiro desafio de iniciarmos esse projeto que nós intitulamos como Seymourcast, né? Muito mais com o propósito, com o objetivo de conversar, de dialogar, de discutir assuntos importantes. Então, nós reconhecemos o tamanho do desafio, nós reconhecemos que, de fato, não se trata, diante de tantos canais, meios de comunicação, de pessoas que fazem o trabalho tão maravilhoso, de pessoas que fazem o trabalho tão extraordinário quanto os meios os meios de comunicação, quer seja o Instagram, quer seja o Facebook, o YouTube. Então, nós aqui na nossa pequenez, nós reconhecemos o tamanho do desafio que é iniciarmos esse grande projeto que... boa noite, Edson. Deus abençoe, queridão. Evangelista da nossa igreja, aluno do Seminário do Bacharel. E estamos aqui nesse desafio, né? Nós queremos estar mais próximo dos nossos alunos, queremos estar mais próximo de todos. Nosso querido pastor Márcio Brito também entrou aqui pelo Instagram, e que nosso vice-presidente, pastor Igreja ali de Sevilha, nós estamos tanto no Instagram como no YouTube, né? E nós sabemos, sim, desse desafio que né? Mas nós não queremos apenas ser grande, né? Nós queremos ter sucesso naquilo que nós viemos fazer, que nós viemos propor. Então, a ideia de nós iniciarmos esse projeto é que nós temos que ter discernimento da nossa época, nós temos que ter discernimento do nosso momento, né? E nós vivemos em um momento tecnológico, nós vivemos no momento a Santa Bárbara, Pai do Senhor, pastor Gabriel, estamos em uma época em que nós não podemos ignorar que nós somos um tempo, que nós somos uma geração tecnológica, né, da internet. Então nós precisamos aproveitar cada momento, né? E quando nós estreitamos esse distanciamento, nós temos muitas coisas a compartilhar, né? Nós aprendemos falando, mas também muito mais nós aprendemos ouvindo. Então, a ideia desse projeto, que nós, uma vez mais falo, que intitulamos de Seymourcast, é exatamente para nós ter um bate-papo. Na verdade, hoje é muito mais uma apresentação do que nós queremos, do que nós desejamos daqui para frente, né? Primeiro, que a ideia do Seymourcast é o seguinte: semanalmente estarmos aqui para conversarmos sobre algum tema, sobre alguma ideia, né? Não será, a ideia não é trazer debates infrutíferos, né? Mas, se for necessário, sim, queremos, sim, gerar essa semente, que amanhã nós venhamos ter o nosso estúdio, né? O que não impossibilita, ali na nossa sede, no Parque Sevilha, tem uma sala que pode, muito bem, o pastor Márcio está aí, pode falar melhor do que eu, que é o pastor da igreja, do prédio. Então, lá tem uma sala maravilhosa, que pode também, eu acredito que já está sendo trabalhada para isso, e temos a grande oportunidade, né, de no futuro trazermos pessoas para conversar, para dialogar. Professor Diego, de BH, também está acompanhando. Bater um papo, sim, né, no molde aí de podcast, que não é um tempo bem razoável. A ideia é
entrevistas, reportagens, documentários, a trazer pastores, teólogos, pessoas do ramo, pessoas que trabalham na área teológica, na área pastoral e até mesmo na sociedade, porque não existe uma teologia vazia que esteja preso ao prédio de marfim. A teologia, obrigatoriamente, ela tem que ser demonstrada na forma prática, ela tem que ser demonstrada na sua vivência, né? Por isso que a teologia, ela tem 4 aspectos. Ela tem a teologia sistemática, ela tem a teologia dogmática, ela tem a teologia histórica e tem a teologia prática. É uma teologia com 4 aspectos e não adianta nós enchermos a cabeça de tantas informações, como, por exemplo, conhecer a teologia dogmática, a famosa teologia sistemática, conhecermos as discussões teológicas, como a teologia histórica propõe, conhecer os concílios, os debates, os pais orientais, os pais ocidentais, tudo isso é importante e jamais eu falaria ao contrário, jamais. Porém, acredito que a teologia tem que ser prática, ela tem que sair do campo da teoria para nós tê-la, né, de forma bem eficiente, bem de forma que faça sentido por aquilo que nós estamos estudando. Imagine, pastor Danilo, Goiânia, imagine imagine um médico que só estuda e nunca cuida de um paciente. Imagine um médico que estuda, um cirurgião, mas nunca fez uma cirurgia em um paciente. Às vezes fica vazio, fica sem sentido, né? Por isso que acredito que a teologia ela tem que ter um aspecto prático, né? Então, teologia e sociedade, ela está obrigatoriamente aliançada, ela está juntas, não tem como desassociar. Por isso que existe hoje pós-graduações, existe mestrado na área da teologia pública, né? Que é a esfera pública, onde mostra um estudo mais aprofundado. Então, assim sendo, é importante que nós venhamos desfrutar desse momento tão especial que nós estamos tendo. Eu digo uma coisa, a igreja do passado, ela gostaria da infraestrutura da igreja do presente. A igreja do passado, onde temos os nossos pioneiros, os nossos pastores, por certo, ela gostaria de ter todas essas oportunidades que nós temos hoje. E a internet, um podcast, meios eficazes, são coisas extraordinárias que nós perdemos muito tempo, né? Por exemplo, aqui, ó, o nosso professor, doutor Diego, diz assim, ó, uma teologia que transforma o homem não transformará uma teologia que transforma o homem não transformará a sociedade. Ótima iniciativa. Então, de fato, o que adianta nós estudarmos e a sociedade não ter o reflexo disso? Veja bem, Jesus vai na contramão desse pensamento quando ele diz o seguinte, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Qual que é a ideia ali do Mateus 5? A ideia é a igreja na sociedade, né? Até ele falou que não se esconde a luz no alqueire, mas antes coloca no velador. Nós, como igreja, né, os estudantes de teologia, os teólogos, os professores, não podem viver nessa torre de marfim sem influenciar a sociedade. De jeito e maneira. É importante que a sociedade sinta o impacto, o peso daquilo que nós estudamos. Então, nessa iniciativa, como bem disse ali o professor Diego, nós queremos fazer uma apresentação do nosso seminário e, a partir dos próximos, nós vamos criar um cronograma de trabalho mostrando o que semanalmente nós teremos, né? Nós teremos, como eu bem disse, primeira ideia é um projeto do seminário Vila Seymour, né? Nós queremos estar presente na rede social. É claro que isso demanda muito tempo, né? Demanda tempo de agenda, demanda tempo de elaboração, de cronograma, né? Nós temos também a nossa vida, né? Então, é muito complicado prometermos muita coisa quando, na verdade, nós não vamos entregar nada. Mas a ideia principal é termos um cronograma adequado, temos um cronograma onde nós possamos
não apenas falar, mas de fato entregar. Prometemos e cumprimos. Ou seja, semanalmente nós temos um Seimocast quer seja com a entrevista, quer seja com bate-papo, quer seja com um assunto teológico, quer seja um assunto político, quer seja um assunto de sociedade, independente de tudo, tá? Nós queremos sim estar presente para que possamos mostrar o trabalho do seminário William Seymour, tá? A princípio, é muito importante que nós entendamos que o estudo teológico demorou desenvolver-se com tanta eficiência como nós temos visto no dia de hoje no meio pentecostal. E isso muito mais por causa de compreensão equivocada das escrituras sagradas. Textos que utilizaram totalmente fora de contexto, como, por exemplo, a letra mata, né? E quando nós vamos fazer uma exegese, não tem nada a ver com a letra do conhecimento, mas sim com a lei de Paulo, com a lei de Moisés. Quando fala que a letra mata, é a letra da lei, ou seja, a lei por si só não justifica o homem, mas sim a graça. Pegou-se por muitos anos esse versículo para justificar a não entrada de cursos formais no meio pentecostal. E isso já retardou o crescimento quando a gente tem sofrido as consequências até o dia de hoje. Outro texto também, outro pensamento que retardou a vida intelectual do pentecostalismo brasileiro foi exatamente a ideia errônea de achar que piedade e vida intelectual são antagônicas. Ou seja, para eu ser um crente pentecostal, para eu ser um crente cheio do Espírito Santo, que crê nos dons espirituais, que crê nas manifestações sobrenaturais, se faz necessário, então, que eu abdique da minha inteligência, que eu abdique do saber teológico. E isso foi muito complicado até os nossos dias. Veja, até muitas pessoas que demonstram ter uma tendência aos estudos teológicos, eles ainda, você percebe nas entrelinhas, que ainda tem certo freio de mão quanto aos estudos teológicos. Por quê? Porque acreditam piamente, e isso é personalidade, não tem o que a gente fazer. Eles acreditam piamente que o que importa é ser cheio do Espírito Santo. Como que, se ser cheio do Espírito Santo, eliminasse a capacidade intelectual? Tem um teólogo aqui brasileiro que ele fala uma coisa, e é interessante, ainda que não seja pentecostal, mas ele fala que Jesus nos chamou para sermos cheios do Espírito Santo, e não para sermos ignorantes. E isso é a verdade. Nós estamos confundindo o ser cheio do Espírito Santo com ser uma pessoa ignorante ou com ausência de conhecimento. Quando nós fazemos uma pequena leitura da história da igreja, vamos perceber que Deus utilizou de vários meios, de vários homens. Utilizou-se de pessoas cultas e de pessoas incultas. Mas os maiores pregadores, os maiores teólogos, foram pessoas estudiosas. Como que uma pessoa que não tem capacidade intelectual, ele vai nos dar um comentário bíblico? Me fale aí. É quase impossível. Por exemplo, como que uma pessoa que não estudou, ele vai dar um comentário desse tamanho aqui, só da carta de 1 aos Coríntios, de um teólogo pentecostal que pouco fala, o Gordolfi. Esse comentário só da carta de 1 aos Coríntios, para você que é pentecostal, é uma creptonita. Você deve ler esse comentário, principalmente os capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios. Então, isso aqui é prova de que o intelectual, que o pentecostal, ou a vida espiritual, não é antagônica à nossa piedade. Só para você ter uma ideia, o Gordolfi, ele foi professor, ele era um PhD e professor do Novo Testamento no Regent College, em Vancouver, no Canadá. E se eu mostrar outras obras aqui, nós ficaremos a noite toda mostrando. Tem um Craig Kinner, tem Atos Apóstolos, tem vários. Então, vamos vencer esse pensamento, né? Nós já deveríamos estar em outro patamar, já deveríamos estar pensando a outra coisa e não perdendo tempo com isso. Vida espiritual, vida piedosa, ser cheio do Espírito Santo,
passa, sim, pelo conhecimento teológico. Isso é uma verdade que poucas pessoas gostam de ouvir, mas grave isso. Um crente cheio do Espírito Santo, ele será uma pessoa cheia do conhecimento, quer seja de Deus e das coisas relacionadas a Deus. O nosso professor Danilo, ele escreveu assim no YouTube: o pentecostalismo brasileiro, nos seus primórdios, restringiu o estudo da teologia, restringiu o estudo da teologia. Seminários foram perseguidos, porém, a carência falou mais forte e os paradigmas foram quebrados. E hoje estamos vendo nascer uma teologia pentecostal no Brasil com maior eficiência. De fato, né? Então, aquele medo de o mundo, aquele medo do pensamento filosófico, do racionalismo, as consequências do iluminismo, chegar nas igrejas pentecostais e roubar a espiritualidade, entenda a espiritualidade com dons espirituais, falar línguas, cura, essas coisas todas que nós cremos, e isso aqui não é questão de debate. Eles tiveram tanto medo que eles sufocaram uma parte tão interessante. Eles estão errados? Eles não estão errados, porque eles são frutos, eles são produtos da sua época. Agora, essa geração presente, ela não pode estar condenada ao que fizeram no passado. Nós precisamos, sim, avançar, nós precisamos, sim, crescer na graça e no conhecimento. A Bíblia é a palavra de Deus, mas ela não foi nos dada de forma aleatória. Ela tem gramática, ela tem gêneros, a Bíblia tem história, a Bíblia tem doutrina, a Bíblia tem biografia, a Bíblia tem tudo, tem geografia, a Bíblia tem tudo. Então, não é de forma grosseira e ignorante que nós vamos compreender a palavra de Deus. Então, isso é importante, eu gostaria de enfatizar isso. O ser cheio do Espírito Santo passa pela biblioteca. Eu sei que isso não é aplausível, eu sei que isso não é de bom tom no meio pentecostal, mas isso é uma verdade. O ser cheio do Espírito Santo passa por uma biblioteca. É quase inconcebível uma pessoa que se diz ser cheia do Espírito Santo, que ama a Deus, e não amar o conhecimento de tudo aquilo que está relacionado a Deus. E digo mais, não só relacionado a Deus, mas ao conhecimento geral. Olha que interessante, nós somos teólogos, nós estudamos a Bíblia, né? Mas veja que interessante, às vezes para construir uma ideia teológica, se faz necessário ir nas bibliotecas onde tem livros de filosofia, onde tem sociologia, antropologia, haja vista que a própria teologia trabalha com ferramentas emprestadas de outras ciências. Por exemplo, a antropologia, estudo do homem, por exemplo, nosso bacharel, nós temos sociologia. Ela não é uma matéria teológica, mas ela está relacionada com o homem, com o meio que o homem vive e que o homem deve ser todo diferencial como imagem e semelhança de Deus. Logo, o teólogo precisa ter as bases da sociologia, né? Como bem disse aqui o professor Diego, revelação geral deve ser o objeto do estudo teórico. Exatamente. Não é apenas ficar ali na sistemática, não é apenas ali ficar naquilo que te dá conforto, não. É ir além, compreender a sociedade, conhecer a história. Por exemplo, não sei se você já pensou, mas qual foi o comportamento do protestantismo durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? 1914 e 1939 a 45, não é isso? 14, mais ou menos. 39 a 44, não é isso? Se eu estiver errado aí, você me ajuda aí, que a memória não está boa. Mas qual foi o comportamento? Por exemplo, como que a igreja agiu diante do nazismo? Então, são pontos muito importantes que nós deixamos passar despercebido. Por exemplo, quando o Brasil foi um país colonizado por uma nação católica, Portugal, como que chegou o protestantismo aqui? Né? A gente só tem aquela imagem lá do Rio de Janeiro da primeira ceia que foi realizada no Brasil. Mas como foi até o Brasil ser um Estado laico, onde outras confissões de fé que vieram por migração, por imigração, por missões,
Como que se desenvolveu aqui no Brasil se nós tivemos um país totalmente sendo dominado pelo catolicismo? Isso é importante para nós, né? Isso faz parte da nossa fé. Por quê? Porque se faz necessário que nós venhamos entender o nosso povo. Daí que vem a ideia que o professor aqui falou, da questão de uma teologia brasileira. A nossa teologia que nós temos aqui no Brasil é uma teologia que vem lá do Oriente, é estragada na Europa e consumida no Brasil. É mais ou menos isso. Existe uma ala de teólogos que dizem que nós precisamos fazer uma teologia entendendo a cabeça, entendendo a sociologia, entendendo a antropologia do brasileiro. E isso é um desafio, né? Então, é importante que nós venhamos ter isso em mente. A vida acadêmica não roubará a sua vida espiritual. Conheça o máximo que você puder. Olha, eu fico muito... E aqui é um desabafo, tá, meus queridos? Aqui é um desabafo de alguém que é do meio. Eu sou pentecostal até o tutano, tá? Mas eu tenho um desabafo no seguinte ponto. Quando nós ficamos discutindo muito essa questão de calvinismo e arminianismo. Aqui está o professor Diego, que é um especialista, né, em arminianismo, né? Eu indico ele, paz, pastor Isabel. Mas veja bem, quantos esquecem um ponto interessante e importante na área tradicional? Você pega um livro deles, você vai ver lá que o camarada, que o autor, ele se preocupou com a sua vida acadêmica. Ele fez um bacharelado, ele fez uma pós, ele fez um mestrado, ele fez um doutorado. Ele viveu para aquilo. Ele viveu para aquilo. Ou seja, ele não criou atalhos. Ele preparou toda a sua vida ministerial pelo caminho da academia. Quando nós olhamos para nós pentecostais e que temos dificuldade de enxergar o lado bom da outra tradição, nós pentecostais, hoje, o camarada faz um curso de iniciação teológica com 12, 14 matérias, ele já acha que sabe tudo. E há uma preguiça espiritual. Há uma preguiça nele que ele não quer estudar mais. E essas pessoas são os que estão pregando em nossos púlpitos. Por quê? Porque fala bem, tem lá como que pode falar? Tem uma boa oratória, tem um conhecimento bíblico, aquele bíblico de que só fica em cego de Jericó e a mulher hemorrágica, sabe ali, conhece os atalhos do púlpito, mas não se preocupa, ele não caminha a vida ministerial dele com a vida acadêmica. Aí nós teremos eternos pastores, eternos líderes e eternos homens apenas no raso. Nós nunca pegaremos um livro que eu vou apresentar aqui para vocês, como lá, um mestre em teologia, um doutor em teologia. Por que isso é importante? Porque nós temos que levar o nosso ministério a sério. O ministério de cada um passa pela academia. Nós temos que aprender a ser forjado, a preparado, a ouvir outras pessoas. Quando uma pessoa diz, pastor, eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer um doutorado, você não sabe a alegria que eu tenho. Eu fico muito alegre. Por quê? Porque não tem como separar o seu ministério da vida acadêmica. Não tem como. Se você fizer isso, você vai ser uma pessoa limitada. Você vai falar as mesmíssimas coisas. Por quê? Porque, pare para pensar, nós estamos em 2026, uma gama de conhecimento de jovens que sabem mais do que nós. Se você conversar com um jovem, você pega ele de 26 anos, 30 anos, ele dá um show de nós. Aí o questionamento fica, o que nós vamos pregar para esses jovens lá no domingo em nossa igreja? Então, não tem como desassociar vida acadêmica de espiritualidade. Isso é uma verdade, eu não vou dizer absoluta, porque absoluta é só a palavra de Deus, mas isso é uma verdade inquestionável. Inquestionável. Não tem como desassociar vida ministerial, vida espiritual, vida piedosa do conhecimento. O seu ministério passa pela biblioteca. Não tem como fugir dessa realidade. Deixa eu ler aqui. Pais da igreja utilizaram a filosofia para defender suas teses teológicas que se tornaram a base para nossas teologias sistemáticas. Exatamente. Se eu não estiver equivocado, professor Danilo, o senhor pode até me ajudar? O Justino Marte foi um dos primeiros filósofos
que o sonho dele era ser um filósofo, como um filósofo secular, e ele se converteu e usou toda a sua capacidade intelectual quanto às coisas de Deus. Então, a base, e outra coisa, os primeiros pais teológicos, os primeiros pais da igreja, basicamente ele era muito mais filósofos do que teólogos no sentido clássico da palavra que nós temos hoje, né? A palavra teologia, os teólogos eles foram tendo essa cara do que nós entendemos hoje paulatinamente, né? Então, os primeiros pais, se nós fôssemos abrir o leque, né, com a leitura, né, apesar que isso é um anacronismo, mas de tanto, com mais de 1.700 anos aí, nós perceberemos que nós teríamos mais filósofos cristãos do que o teólogo. É claro que a teologia estava ali no meio dos seus debates, né? Então, a teologia, ela não é solitária, ela não é sozinha, ela não é absoluta. Teologia, o que o teólogo faz? O teólogo, sim, Justino, Orígenes, Irineu e todos os patrícios dialogaram com a filosofia. Então, deixa eu ler outro. O professor Diego diz assim, ó, um bom exemplo é a heresia nestoriana e adocionista, pregada em um grande congresso e muitos nem perceberam. E além de um pregador que ele tem respaldo por aí, né? Então, tanto o nestorianismo como o adocionismo, ele foi absurdo. Ali não é um erro, ali não é um erro prático, é um erro de interpretação teológica. Ora, quando você diz que Jesus foi adotado por Deus, então você está adicionando ele. Isso é uma heresia brava. Jesus é Deus, nunca deixou de ser Deus. Mesmo na terra, Jesus continuou sendo Deus. Passou despercebido e os irmãos, glória a Deus e aleluia. Não, irmãos. Por isso que eu falo, aquilo que fizeram lá no passado, nós estamos sofrendo hoje. Hoje. Por quê? Porque muitas pessoas querem ficar no passado. Muitas pessoas não querem estudar. Essa é a verdade. Muitas pessoas querem o eis que te digo e tantas essas coisas, tá? Mas eu quero criar, sim, esse espaço aqui no SeymourCast para discutir, para falar, para abrir o leque. E quem sabe, hoje é a nossa inauguração com esse nome, mas nós queremos, a gente não quer ser grande, nós queremos ter sucesso. E nós vamos investir nessa nova ferramenta, nessa nova abertura, para que assim nós vamos ter mais um meio para que o seminário ele chegue em lugares que nós não imaginamos. Assim sendo, eu gostaria de apresentar para vocês algumas coisas importantes para nós, né? Como é um vídeo, o do YouTube vai ficar gravado, então, a primeira coisa que eu gostaria de elucidar, muita gente acha que o nosso seminário, Ilha Seymour, ele é um seminário voltado a uma outra denominação. Não é. O seminário Ilha Seymour, ele pertence à Convenção Unida Internacional, tá? Convenção Unida Internacional. Na última Assembleia de 2022, foi aprovada que nas Igrejas Unidas, guarde isso, que nas Igrejas Unidas, a partir daquela Assembleia, só pode ter seminário, o IRACEI, só pode ter polos do seminário, o IRACEI, aliás, cada Igreja Unida só pode abrir as suas portas para o seminário da denominação, tá? Isso foi aprovado em Assembleia, a Assembleia é soberana e está aí nas atas. Por quê? Porque nós queremos criar uma identidade pentecostal. Nós queremos criar uma identidade eclesiológica. Nós queremos criar uma identidade de igreja. A Igreja Unida é uma igreja de mais de 60 anos. Então, o meio que nós temos para criar uma identidade teológica é a partir dos seus documentos. Que documentos? Do seminário, da escola bíblica dominical, daquilo que está documentado. Não é daquilo que o irmão lá da esquina está falando. Não é a particular interpretação. Quando nós falamos o que tal denominação acredita, não é o que o irmão João falou, mas sim o que está documentado. O que está documentado? Então,
a partir dessa premissa, se fez necessário que nas Igrejas Unidas, só o seminário Iracema pode ter polos, né? Isso não significa que o membro individualmente ele possa estar em outro lugar. Ele tem um livre trânsito, ele pode ir para em qualquer lugar. Porém, desde 2022, 22, que a última foi em Belo Horizonte, a nossa Assembleia, até os próprios pastores, para ser aprovado, desde então, ele tem que ser a partir do seminário, né? Porque às vezes o camarada quer desfrutar da denominação, quer desfrutar da estrutura da igreja, mas ele não quer submeter-se às questões institucionais da sua denominação, né? Então, ele sempre acha que a grama do vizinho é a melhor. Ele sempre acha, né? Mas, na verdade, isso é uma soberba, isso é um orgulho que há dentro da pessoa, que eles não querem aprender uns com os outros, eles querem aprender com aqueles, né? Ainda mais se tiver mídia, se tiver essas coisas todas que nós sabemos, né? Então, o nome Iracema, por quê? Porque nós somos um seminário de identidade pentecostal, só por isso. O Seymour, nós já estamos cansados de falar que foi o líder do avamento da Rua Azusa entre 1906 a 1909, é o auge, né? Mas acredito que foi até 1915, apesar que ele morreu e a sua esposa James Seymour assumiu, mas o Seymour por isso, o seminário era Seymour porque nós somos um seminário de confissão, né, pentecostal. A Igreja Unida não é unicista, lembrando, não confunda a Igreja Unida Convenção Unida Internacional com a outra Igreja Unida que tem, que ela é unicista, tá? Nós somos trinitarianos, nós acreditamos na Trindade, não confundir com a Igreja Unida unicista, que muitas pessoas confundem, né? Nós somos uma igreja trinitariana, nós acreditamos na Santíssima Trindade, em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não acreditamos em modalismo, não acreditamos em triteísmo, tá? Nós acreditamos que existe uma divindade coexistindo em três pessoas eternas, que não existe na Santíssima Trindade hierarquia, um sendo maior do que o outro. Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito é Deus, mas as pessoas não se misturam. Então, nós cremos na individualidade de cada pessoa, por isso que eu falo não se mistura, por cada individualidade. Mas nós somos trinitarianos. E outra, a Trindade não é um assunto secundário. Cuidado. A Trindade é um assunto basilar, é um assunto capital, é um assunto de extrema importância dentro da confissão de fé do cristianismo. Então, a Igreja Unida, ela tem um seminário chamado Iracema, e esse nome traz exatamente por causa do líder maior do avamento da Rua Azusa. Ele não é o pai do pentecostalismo, nós não podemos esquecer o proto-pentecostalismo, nós não podemos esquecer o Charles Fox Parham. Agora, dentro do contexto do avivamento da Rua Azusa, ele teve uma maior abrangência, e o avivamento da Rua Azusa, por si só, ele teve uma escala mundial. E, de forma indireta, o pentecostalismo brasileiro foi afetado pelo pentecostalismo da Rua Azusa. Por quê? Porque ainda que os dois suecos brasileiros que vieram fundar a Assembleia de Deus no Brasil não estiveram presencialmente lá na Rua Azusa, em Los Angeles, o seu pastor, William Durham, se eu não estiver equivocado, ele conhecia o Seymour. Então, ele levou aquilo que ele recebeu em Los Angeles para Chicago, que estavam os suecos. Então, de forma indireta, o pentecostalismo brasileiro foi influenciado pelo pentecostalismo ali na virada do século XIX para o século XX, né? Então, o Iracema é muito mais por isso. Agora, nós somos, como instituição, um seminário que, de certa forma, interdenominacional. Por quê? Porque nós temos polos em outras igrejas. Nós temos polos em igrejas que não é Igreja Unida, né? Nós temos polo na Batista, nós temos polo em comunidade, nós temos polo na Assembleia. Então, qualquer igreja que queira levar o seminário Iracema, né, a infraestrutura, no caráter de polo para suas denominações, nós estamos aqui de porta aberta. Então, nós somos um seminário confessional, porque somos pertencente a Igreja Unida,
essa Igreja Unida tem uma teologia pentecostal clássica, e que, porém, institucionalmente, nós somos interdenominacional, porque nós não fechamos a porta para ninguém. Todos podem estudar conosco, nós temos alunos, quer seja nos polos presenciais, ou quer seja no EAD, nós temos alunos de várias denominações. Então, mas nós não abrimos mão. Nós vamos dialogar com tudo aquilo que diz respeito vou usar a expressão aqui do canal do pastor Danilo, do transitar teológico, né? Até coisas que nós não concordemos, coisas que quer seja soterológico, quer seja ramatiológico, pneumatológico, né? Mas nós vamos transitar, nós vamos conversar, nós vamos dialogar, nós vamos comunicar com tudo isso. Mas na hora de fechar o assunto, nós vamos dizer, nós cremos dessa maneira. Por quê? Porque nós temos uma teologia confessional. Nós não vamos fechar as portas para uma outra forma de pensar, mas nós vamos segurar aquilo que nós acreditamos, certo? Então, nessa luta, nessa batalha do nosso dia a dia, nós temos algumas coisas importantes que nós já estamos trabalhando. Nós temos aqui os nossos cursos de teologia, que são esses módulos, né? O curso base de teologia são 6 livros desse aqui. Aqui, acredito que está faltando o módulo 4, está na gráfica, né? Que tem uma demanda, mas aqui eu não tenho comigo, mas eu tenho aqui, ó, o módulo 1, o módulo 2, o módulo 3, o módulo 4 e o módulo 5. O curso básico são 6 livros desse aqui, tá? Cada livro tem média 200 páginas, 16 por 23 o tamanho, e que um total de 24 matérias, tá? Então, esse aqui é o nosso curso básico de teologia, tá? Deixa eu, aqui, nesse aqui, no módulo 1, nós temos teologia, cristologia, pneumatologia e ética cristã. No módulo 2, nós temos panorama do Antigo Testamento, introdução bíblica, né? Panorama do Antigo Testamento, período interbíblico e panorama do Novo Testamento. No módulo 3, deixa eu ver aqui, senão eu esqueço, né? Nós temos geografia bíblica, história de Israel, nós temos eclesiologia e história da igreja, tá? Nós temos aqui no módulo, aí passa o módulo 4, no módulo 4 nós temos homilética, hermenêutica, missiologia e evangelismo, tá? Módulo 4. E aqui nós temos o módulo 5, que é antropologia, armatiologia, angelologia e família cristã. E no último módulo 5, nós temos aqui escatologia, soterologia, língua portuguesa e liturgia cristã, tá? Cada módulo desse tem uma prova, tem um caderno de atividade, tá? Esse caderno de atividade que os alunos não gostam muito, né? Aqui, ó, esse aqui é do módulo 4, né? Nós temos o módulo 5, né? E cada caderno vai acompanhando o caderno de atividade para fixação de matéria, tá? Então, do curso básico, esse é o nosso material. O curso básico tem um certificado, tem um histórico escolar, tá? E ele foi programado para 2 anos, tá? 2 anos é o nosso curso básico. Nós temos também, tem pessoas que eles gostam de estudar, né? Eles, quando concluem o curso básico, eles querem dar sequência, então eles vão para o curso médio. O curso médico é esses módulos aqui, os 6, mais o módulo 7, tá? Mais o módulo 7, o módulo 8, que eu não tenho aqui comigo, e o módulo 9. Então, o curso médio é a junção desses. Tem pessoas que acham que o curso médio é só estudar mais 3 módulos. Não. O curso médio é a sequência disso. Quando você vai ver aqui, você vai ver que aqui é o curso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? O que o seminário, o SEIMO, entende que é o curso médio? É quando ele estudou esses 9 módulos. Não é quando ele estudou 7, 8 e 9. Não. Ali é só a complementação. O curso médio é quando ele estudou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí isso é o médio. Que, se ele tiver já o básico, ele só vai usar mais um ano. Ele vai usar mais um ano para a complementação. Se ele não tiver, aí vai ser 3 anos, né? Aí serão 3 anos de estudo, tá? E no curso médio, ele vai estudar
as matérias. No módulo 7, ele vai ter as matérias do Tipologia Bíblica, Seita e Heresias, Apologética Cristã e Teologia da Adoração. É o módulo 7 que eu não tenho aqui. Após, ele vai para esse módulo aqui, que é o módulo 8, Aconselhamento Bíblico, Educação Cristã, Cultura Bíblica e Liderança Cristã. E o último livro do médium seria esse aqui, Teologia Pastoral, Ética Pastoral, Psicologia Pastoral e Administração Eclesiástica, totalizando 36 matérias. O básico tem 24 matérias. Estudou, fez a prova, tudo bonitinho, recebe o seu certificado. Mas, às vezes, ele, né, gosta de estudar, e ele falou, pastor, eu já tenho o básico e tenho o médio. Como é que eu faço para estudar o bacharel? Aí sim, ele vai fazer a complementação do seu curso, porque ele já estudou do módulo 1 ao módulo 9. Agora, ele vai estudar 4 módulos, tá? Que é aquele que ele vai completar os 13 módulos, tá? Que, no caso, é o módulo 10, tá? O módulo 10, ele vai estudar metodologia científica, sociologia, teologia contemporânea e história geral, tá? Depois do módulo 10, módulo 11, que eu não tenho aqui comigo, mas no módulo 11, ele vai estudar direito, história da teologia cristã, protestantismo e religiões afro-brasileiras e arqueologia bíblica. Estudou o módulo 11, ele vai para o módulo 12. No módulo 12, ele vai estudar psicologia da religião, história das religiões, teologia do Antigo Testamento, língua grega, língua hebraica, né, o hebraico instrumental, e no módulo 13, o último módulo, ele vai estudar filosofia da religião, teologia do Novo Testamento, exegese bíblica e grego bíblico, tá? Então, quando ele estuda tudo isso aqui, tá? Totalizando os 13 módulos, que vai dar 52 matérias, aí sim, nós do seminário Iracema entendemos que o aluno, ele fez o bacharel em teologia, tá? Então, isso aqui significa que o aluno fez o bacharel em teologia, tá? 13 módulos, 53 matérias, tá? Aí, após, ele tem aí o seu certificado, o seu documento emitido pelo seminário. Isso é o nosso curso teológico do seminário, o Iracema, tá? Mas, supondo que ainda o aluno queira subir mais um degrau aí, então, no último dia 7 de março, aqui em São Paulo, nós lançamos o mestrado livre em teologia com concentração em teologia pastoral, né? Que são, eu tenho um exemplar aqui, que serão 10 matérias, tá? 10 matérias. Esse livro aqui, ele só é simbólico, né? Ele está um pouquinho fora, nós iríamos publicar nesse tamanho, mas nós vamos publicar no 16 por 23, e que foram escritos por mestres tá? Nós já estamos aí se organizando para iniciar agora entre junho a julho, tá? Mas nesse caso, para fazer o nosso mestrado, que vai durar 2 anos, ele precisa ter primeiro bacharel em teologia ou uma graduação na área de humanas, tá? E queremos, com fé em Deus, estamos trabalhando que daqui a 1 ano, tá? 2027, nós viemos a estar disponibilizando o nosso doutorado em teologia, tá? Nós só estamos discutindo agora a concentração, mas com fé em Deus, logo, logo, nós estamos pensando que seja na área missiológica, tá? Estamos primeiro levantando os dados, as informações, já estamos aí mexendo em alguma coisa quanto ao nosso doutorado em teologia, que no ano que vem já estará, com fé em Deus, disponível para nossos alunos. Então, o nosso curso teológico, ele está cada vez mais criando corpo, ele está cada vez mais chegando em lugares inimagináveis, tá? O Seminário Iracema tem aí os seus ele tem os seus 12 anos de existência, né? Considerando o tempo que por um tempo grafou-se com Instituto Seymour e depois transformou-se em Seminário Iracema. Então, estamos trabalhando para que Deus venha nos ajudar. Porém,
todo seminário, geralmente, principalmente na cultura americana, tem uma editora. E nós temos a editora chamada Editora Seymour. A Editora Seymour pertence ao seminário Uida Seymour, que, por sua vez, pertence à Convenção Unida, que é o órgão administrativo das Igrejas Unidas no Brasil e no mundo. Nós estamos, por enquanto, na direção da diretor, da editora Seymour. E nós estamos trabalhando devagarinho, porque o mercado editorial brasileiro é um desafio, é um grande desafio, mas nós queremos ali, devagarinho, galgar. Temos alguns livros ali já encaminhados, em revisão, né? Inclusive do pastor Danilo, os originais já estão conosco, estão em revisão ortográfica, mas nós queremos ainda esse ano, acredito que até julho, publicar o livro do pastor Danilo, Enfoque Teológico. É um livro bem robusto, bem teológico, e que nós vamos fazer um grande evento do lançamento dele, tá? Então, e você que é teólogo, você que tem livro, você que tem material, mande para nós os seus originais, nós vamos analisar, nós vamos fazer aqueles pré-lançamento, para analisar se bate com a nossa proposta editorial. Porque, às vezes, tem um livro, mas a proposta não bate com aquilo que nós queremos. E o mundo editorial é um mundo complicado, né? Complicado. Por isso que muita gente prefere ir para o seu publicar individualmente, mas individualmente tem alguns problemas, que eu não vou entrar no X da questão, tá? Mas se você tem um material, se você tem uma proposta de livro, pode mandar para nós, que a gente pode sim divulgar, fazer o lançamento da sua obra, e logo estaremos aí com o site, com e-commerce, e a editora, ela também vai ter um corpo que queremos ser um referencial na área editorial ligada ao nosso seminário. Para isso, algumas obras nós já estamos publicando. Lembrando que todos os livros do seminário, eles são lançados pela editora, né? Você vai observar que todos os livros do seminário têm aqui o logotipo da editora, devidamente registrado, né? Devidamente registrado, os direitos autorais estão registrados, tá? Não é um livro fantasma, é um livro que tem registro, tá? Na Biblioteca Nacional do Livro, ISBN e tudo mais, que é o livro, que é a RG, né? A identidade do livro. Então, os livros seminário já são divulgados. Nós temos alguns livros que foram divulgados, mas eu não tenho. Mas eu gostaria, o pastor Danilo vai publicar o seu livro, e eu estarei aqui falando. Mas eu gostaria, igual o nosso professor Diego ali já falou, tive a honra de ter livros publicados, exatamente, que é esse livro aqui, irmãos, tá? Esse livro aqui, A Doutrina da Salvação, é um livro muito bem escrito, tá? Muito bem escrito pelo nosso querido aqui, ó, editora Seymour, tá? Devidamente registrado, tá? E nós temos aqui esse livro muito bem escrito pelo nosso querido professor Diego, que aqui está o autor, né? É um livro de orelha. Geralmente, os nossos livros, na sua maioria, eles têm orelha, porque fica mais charmoso, né? O livro fica mais aplausível, porque o livro não é só conteúdo, tá? Isso aqui é para a sua mente, mas para os olhos, o livro, o que atrai é a capa, né? O que atrai é tudo isso aqui que nós chamamos de diagramação, né? E aqui nós temos o selinho do livro, tudo bonitinho, conforme manda o figurino. É um livro do professor Diego, de 150 páginas, tá? Livro muito bem escrito. Já quero dizer, tá, Diego? Muito parabéns, seu livro teve uma boa aceitação, que Deus continue abençoando. Sei que você tem outros livros, acho que são 3 ou 4 livros que já tem publicado, mas conosco, esse é o primeiro, tá? Que Deus abençoe sua vida de forma abundante, tá? Lembrando que esse livro aqui é o livro de apoio da nossa revista da Escola Dominical, né? Porque a editora Seymour também, ela publica as revistas da Escola Dominical
da Igreja Unida, né? A nossa Igreja Unida, ela tem, tem o seu próprio material para a Escola Bíblica Dominical, né? Que exatamente é essa revista aqui, tá? Então, esse livro aqui, ele é o livro de apoio dessa revista. É um desafio para nós? É. Por quê? Porque nem todos os comentaristas, ele tem tempo e também demanda mais escrever um livro, né? Então, a princípio, o do Diego, o professor Diego, foi o primeiro livro de apoio da revista da Escola Dominical, tá? Doutrina da Salvação. Alguns irmãos que adquiriram o seu livro lá na conferência ficaram muito satisfeitos, tá? Então, nós temos, como editora, a nossa revista da Escola Dominical, né? Nós começamos no ano de 2023. Até agora, nós já publicamos 8 revistas, que tem sido o norte doutrinário da nossa igreja. Gostaríamos de ter temas mais? Gostaríamos. Mas, veja, tem que se ter cuidado como você vai alimentar a pessoa. Às vezes, a pessoa quer temas muito mais complicados. Só que no nosso portfólio, nós não temos os temas básicos. Por isso que nós iniciamos com esses 2 temas aqui, tá? Fundamentos da Fé Cristã 1 e Fundamento da Fé 2. Eu escrevi esse e o pastor Danilo escreveu essa revista. Isso aqui são os fundamentos, né? Então, foi iniciante, né? Um carinho muito grande por essas 2 revistas, porque aqui foi um projeto muito visionário, né? Cheio de dúvidas, cheio de incerteza, vai, não vai dar certo, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Graças a Deus deu tudo certo. Então, aqui nós temos esse material maravilhoso, tá? E que saiu, graças a Deus, a igreja teve uma boa aceitação e a Igreja Unida, ela tem esse grande privilégio. Nós temos o nosso próprio material da nossa denominação. Esse aqui, 1 e 2, né? Aí nós temos a revista de número 3. Essa revista de número 3, ela foi escrita pelo nosso presidente, pastor Leonardo Meyer, Verdades Pentecostais, né? Ele é um pentecostal clássico e que contribuiu com a sua capacidade, né? Poucas igrejas pode dizer que tem um presidente que é mestre e que também escreve material para a escola dominical. Nosso pastor Leonardo Meyer, ele, além de ser um grande mestre, um grande líder, ele também vamos dizer assim, ele é o intelectual das letras, né? E aqui nós temos essas 3 primeiras revistas. Você vai perceber que a diagramação dela está um pouco diferente. Por quê? Porque, na verdade, nós tínhamos, eu vou dizer eu, tá? Eu, Getúlio, eu tinha muita incerteza quanto a isso. Então, nós precisamos dar um pulo a mais. E como foi esse pulo a mais? Estabelecer um padrão de diagramação, até que nós temos agora todo esse padrão. Você vai observar que todas as nossas revistas, ela é padronizada nesse layout, tá vendo? Ela é padronizada, né? Daqui a um tempo pode mudar? Pode, porque diagramação é assim, você faz uma coisa por um período de tempo e depois você vai mudando até você chegar em um layout ali. Não existe layout permanente, né? Vai de acordo com a necessidade. Então, nós temos a revista 3, Verdades Pentecostais. O pastor Leonardo também escreveu a revista Evangelismo, que é essa aqui, e nós temos tanto para professor quanto para aluno, tá bom? Depois do Evangelismo, nós viemos para exatamente a do Diego, né? A doutrina da salvação. Depois da doutrina da salvação, nós fomos para aliás, é ao contrário. Primeiro nós viemos para o Evangelho de Mateus. Isso aqui é um projeto a longo prazo. Qual que é o projeto a longo prazo? Aqui nós temos o Evangelho de Mateus, escrita pelo pastor Kleber Maia, do Rio Grande do Norte. Nós, da Igreja Unida, nós, do Seminário da Seimo, nós, da editora, queremos disponibilizar a longo prazo, nós não sabemos quanto tempo vai demorar isso, porque isso demanda, divulgar, comentar todos os livros da Bíblia para a escola dominical. Iniciamos com Mateus, depois vai vir Gênesis, depois sempre é um livro do Antigo e um livro do Novo Testamento, tá? Então, nós temos aqui Evangelho de Mateus, e cremos que a próxima será Gênesis,
e com essa revista inauguramos os comentários que nós queremos disponibilizar para a nossa igreja. E nós também, eu não tenho aqui, mas depois do Evangelho de Mateus, veio o Cristão e a Sociedade, que foi escrita pelo o professor Gutierrez Siqueira, aqui de São Paulo. Quem está aí por dentro da literatura pentecostal, do mundo teológico, conhece ele é bem conhecido, escreveu sobre o cristão e a sociedade, temas interessantíssimos, temas que beiram ali a questão da ética cristã, e muito importante para o dia de hoje. E a última revista, né, que ainda pouquíssimas igrejas já estão nelas, né, porque tem um cronograma, mas já está disponível essa revista aqui, sobre as bem-aventuranças, que também eu escrevi e transformei igual o professor Diego, no livro, tá? Esse aqui é o dele, o meu já está em alguns detalhes, tive um probleminha de gráfica, mas já está pronto, tá? Vai ser o livro de apoio das bem-aventuranças. Eu trabalhei muito mais, eu sei que na Bíblia tem muito mais do que 8 bem-aventuranças, sei disso, mas eu quis trabalhar muito mais o espírito das bem-aventuranças a partir de Mateus 5. Então, ali, nós trabalhamos com o panorama das bem-aventuranças, a ética das bem-aventuranças, o discipular nas bem-aventuranças, o reino das bem-aventuranças, o reino de Deus nas bem-aventuranças, e depois os bem-aventurados, pobres espíritos, que choram, os mansos, têm fome de justiça, misericórdia, limpo de coração, pacificadores, os que sofrem, e a escatologia das bem-aventuranças. Né? Nós trabalhamos exatamente 13 temas com base nas bem-aventuranças, para você ver a profundidade dos ensinamentos de Jesus. Então, essa é a última. E a próxima já está no forno, já está aqui comigo, nós já estamos trabalhando nela, que é sobre a liturgia cristã, escrita também pelo pastor Leonardo Meyer, né? A nossa professora Isabel diz: maravilha, pastor, reserva ao meu das bem-aventuranças. Tá bom, pastor? Pode deixar que estará reservado, tá bom? E a próxima será também a liturgia cristã, que já está aqui comigo, já estou trabalhando, fazendo algumas revisões. E assim, meus irmãos, a editora da nossa igreja, e eu louvo a Deus pela Igreja Unida, porque nós estamos solidificando a nossa teologia cada vez mais. Né? Cada vez mais. Nós temos no nosso meio também muitas pessoas capazes. Por exemplo, nós temos aqui o professor Diego, que é teólogo, escritor, advogado. Nós temos o pastor Danilo, que é mestre, né, pedagogo, mas Deus nos deu ele emprestado, porque eles são de outra denominação, da Assembleia de Deus, não tenho nenhum problema de falar, porque a minha origem é assembleiana, né? Então, eles são maravilhosos, bênção para o seminário. Mas também, Deus tem dado privilégio para a Igreja Unida, para nós termos nossos mestres também. A professora Isabel, ela acabou mestrado pelo ETAD, né? Então, é uma mestre que nós temos aqui já, pastora da Igreja Unida, tem uma história na Igreja Unida, né? Ela, junto com o esposo dela, tem um nome aqui na nossa denominação, e ela é mestre em teologia. Veja, isso que eu fico maravilhado, de ver pessoas, irmão, crescendo mais. Quisera Deus que os nossos mestres também, nossos professores, cada vez mais tenha prazer pelas sagradas letras. Eu também escrevi esse livro aqui, mas é um livro de apoio, é um livro de capelania, né? Hospitalar, empresarial, escolar e prisional, que nós utilizamos esse livro para os cursos, para o curso de capelania, tá? Então, quando tem um curso de capelania, nós disponibilizamos esse material, que o seminário também disponibiliza o curso de capelania para todos que gostariam, tá bom? Então, meus queridos, esse primeiro contato foi exatamente para mostrar o que é o seminário, mostrar os nossos trabalhos, para mostrar que nós estamos tentando contribuir para o reino de Deus. Também, antes que eu esqueça, o seminário, ele anualmente, ele realiza alguns eventos, né? Ele realiza alguns eventos, como, por exemplo, o seminário realiza a
o simpósio da Escola Bíblica Dominical, que é um momento de preparação para professores, trocar experiência, né? Nós já tivemos 3 simpósios, 2 presenciais, um online, né? Nós também realizamos aquilo que eu acho que é o carro-chefe do seminário, que anualmente nós realizamos a Conferência Teológica William Seymour, né? Esse foi o 3º ano, querendo Deus, o próximo será o 4º, e assim, esse ano foi maravilhoso, ali na nossa Igreja Unida de São João Clímaco, tivemos uma boa presença, uma igreja muito grande, né? Então, o seminário tem trabalhado, tem contribuído com o reino de Deus, e nós queremos, a partir desse pontapé inicial, contar com as suas orações. Ore por nós, nós vamos abrir espaço para nossos professores, para os nossos irmãos, nós queremos, de fato, não colocar nenhuma barreira de separação, mas juntos venhamos amadurecer a nossa fé. E guarde isso. Eu vou encerrar esse nosso bate-papo, já está dando 1 hora, para não ficar mais do que cansativo, mas eu vou encerrar esse bate-papo te dizendo uma coisa: não permita ser vencido pelo espírito de acomodismo e lançar sobre Jesus. O que seria isso? Pessoas que não gostam de estudar e desestimula quem estuda. E depois coloca na conta de Jesus, porque Jesus disse isso, porque Jesus disse aquilo. Examinar, irmão, veja bem, Stanley Orton, um pregador, um teólogo americano, com base em Mateus 22, 29, ele disse o seguinte: ninguém conhece o poder de Deus a parte das Escrituras. Esse negócio de muito fogo e pouca lenha não funciona. A nossa missão, quer seja como mestres, pastores, professores, é abrir a Bíblia e ministrar. É ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. É só isso. Se nós não temos esse apreço, nós temos que rever o nosso ministério. Igreja não sobrevive de fogo estranho. Igreja não sobrevive de paliativo. A igreja, nós sobrevivemos a partir desse livro sagrado. Nesse livro sagrado é a base que nós precisamos ter, quer seja na nossa vida pessoal, quer seja de nós como igreja. Então, não sejamos pregadores bereanos, pregadores biblistas, tá? Se lê o texto, né? Não vamos cair naquela história que dizem que o pregador leu lá sobre a história de Mateus, de Moisés, surfou lá nas ondas do Mar Vermelho, foi para lá no Monte Horebe, orou, caiu fogo do céu e apareceu no Monte da Transfiguração. E quando perguntou o que você pregou, ele falou: só vi que João foi arrebatado no dia do Senhor. Olha que miscelânea, né? É uma coisa absurda, né? O pregador é escravo do texto, guarde isso. O pregador é escravo do texto. Texto lido é texto explicado. Nós podemos sim criar bases, nós podemos sim elaborar um sermão, e podemos até fazer transições, tá? Mas a essência é o texto. Texto lido é texto explicado. Eu quero, nessa noite, te agradecer por estar comigo durante essa 1 hora, e quero te colocar o seminário à sua disposição, tá? Vem estudar conosco, juntos somos mais fortes, igreja precisa ter alimento saudável, texto lido, texto explicado, isso mesmo, pastor. Então, nós estamos aqui à disposição, queremos outra coisa, você que é da Igreja Unida, aprenda a valorizar aquilo que Deus te deu. Se Deus te colocou na Igreja Unida, é porque Ele tem um propósito. A grama do vizinho só é mais verde enquanto que você não pisou nela. Então, e como reino de Deus, não vamos deixar que divisões venha, que coisas tão pequenas, placas denominacionais, A, B, não. Tem coisas que nos unem, que é maior do que aquilo que nos separa. Que Deus te abençoe. Meus irmãos do Instagram, fiquem com Deus. Meus irmãos do YouTube, fiquem com Deus.
Se puder, nos ajude acompanhando as nossas redes sociais, inscreva-se no nosso YouTube, o nosso canal, nós queremos fazer documentário, nós queremos fazer estudos mais aprofundados, nós queremos fazer muitas coisas, mas para tanto, a gente precisa de ter um retorno, né? Nós precisamos de ter um retorno aí quanto ao nosso trabalho, tá bom? Fique com Deus, forte abraço e até a próxima, querendo Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo.